O Fiagro DECRA 11 conseguiu manter o patamar dos 10 centavos de rendimento, ok? Pegando os últimos 12 meses, aí ele vai fechar um yield aí de 16,1. A carteira atual dele tem 16 ativos, ok? A exposição principal é ao CDI, que é quase 77%, a uma taxa média de CDI mais 5,02, né? Uma taxa aí já um pouco mais agressiva, considerando principalmente a questão do CDI atual que a gente tem ali por volta de 10,75. Ok? Quanto à parcela atrelada à inflação, a gente tem aí 23% do portfólio, uma taxa de IPCA mais 11,78, também é uma taxa agressiva, tá? Vai citar aí que o portfólio encontra saudável, né? Em todas as operações estão adimplentes, porém a gente vai ver mais à frente que tem questão de quebra de covenantes, né? Quebra ali de itens de contrato, como veremos, ok? 11% do seu patrimônio está em caixa, tá? Ele pode alocar esse valor. Sobre a questão da quebra de covenantes, né? Teve uma assembleia dos investidores do CRA Rater, né? Que teve um aumento aí na taxa de spread, né? Aumentou a taxa, por quê? Porque teve uma quebra de covenantes, né? Em relação ao índice de liquidez. Nos contratos, existem ali alguns limites referentes à liquidez, referentes à questão financeira, tá? E tem alguns intervalos ali que as operações têm que obedecer. No caso, essa operação, a liquidez ficou abaixo, né, desse índice, aí não atendeu o índice, tá? E aí entra como uma quebra ali de um item de contrato, né? Ou seja, se diminui a liquidez, né, você aumenta o risco, né? E para compensar esse aumento de risco, você tem que subir a taxa, e foi justamente isso que aconteceu, né? Aumentou aí em 34 pontos base, tá? Aqui a gente já entra na DRE, né? De receita total 615 mil, tirando as despesas de 67 mil e meio, tá? Ele vai fechar um resultado abaixo do que ele distribui, ele vai dar um resultado abaixo de 673 mil reais, ok? Ele usou reservas, como a gente vê, né? No mês anterior ele tinha 0,035, nesse mês agora de reserva ele tem 0,031, ou seja, ele usou 0,04 do mês passado para esse rendimento, né? Usou nesse rendimento para dar uma elevada nesse rendimento aí e subir para os 10 centavos que ele vinha entregando, né? Se a gente pegar os últimos meses aqui, os patamares ali de 10, 11 centavos, está mais próximo dele manter o patamar dos 10 centavos, né? Tendo em vista aqui que ele tinha uma reserva maior aqui, né? Aqui também, ok? Desse mês para esse ele usou um pouco de reserva para manter esses 10 centavos, né? Mas a gente vê mais próximo dele manter os 10 centavos do que esse 11, né? Principalmente pegando a questão da taxa Selic, né? Que vem caindo aí reunião após reunião do Copom, ok? É um fundo majoritariamente da Selic. Em virtude disso, né? Vou chutar aqui, é só um palpite, tá? Que ele entrega aí 10 centavos para o próximo anúncio. Aqui a gente tem a composição do resultado. A gente vê aqui desde o início, né? A questão dos juros é quem tem o peso principal. A gente vê que a correção monetária também tem seu impacto, ok? Na questão de yield, a gente tem aqui o mês a mês, né? A média de yield dele aí é de 1,28, né? Pegando os 12 meses aí, vai dar 16,1. Aqui liquidez vai ter 5,2 milhões de reais negociados por mês, tá? Isso aqui não é por dia. Se pegar aqui por dia, vai dar um valor bem abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor base, tá? A liquidez ativa é bem baixa. Questão de cotistas aí por volta de quase 20 mil cotistas. Aqui a gente já tem a listagem das operações, né? Vemos aqui, apesar de ser um fiagro, né? A gente vê a grande parte dos fiagros, a maioria de suas operações são atreladas a CDI. E é o caso dele também, tá? Porém, a curiosidade é que a maior operação que ele tem aqui é atrelada à inflação e é justamente um CRI, né? Normalmente os fiagros ali, praticamente todos, né? Operações são CRAs, né? Um ou outro ali tem alguns CRIs dentro, né? Ele aqui tem apenas um CRI e é justamente o de maior posição, maior exposição também aqui no caso. 15,2% do PL está alocado nele, acima daqueles 10% que a gente tem como valor base, tá? Há uma taxa de IPCA mais 13, né? A segunda operação aí sim é um CRA e é uma taxa também atrelada a CDI, como a grande maioria dos fiagros, tá? E também acima aí dos 10% de posição. Ou seja, temos duas operações aqui para ficar de olho, né? Para ver o que é que vai acontecendo, tá? A gente tem operação aqui lá da Fiagril, né? Que a gente já viu lá no Vegia, né? Lembra lá que teve um período de wave aí da Fiagril e é uma taxa aqui bem agressiva, né? CDI mais 5 e corresponde a 7% do PL, ou seja, é bom também estar de olho aqui nesse terceiro ponto de atenção, tá? Além da operação lá que teve a questão da quebra de covenantes, né? Que a gente viu lá no começo do relatório. Vamos pegar ela aqui, que é a Rater, né? Que é justamente a segunda maior posição, né? Relembrando o que a gente viu aqui, tá? Ou seja, temos esses pontos de atenção aí, né? Já fica o alerta aí por parte do cotista, né? Nessas três operações. E outro pontinho aqui que a gente tem que ver, né? Não podemos pular aqui, é a Solúbil, né? Quem lembra aí, já outros vídeos lá teve um fundo, né? Que fez até
Ele falou em relatório, né, que teve a quebra de algum item também de contrato, né? Teve até o período de waiver aí parte da Solúvel, né? Ele tem um peso aqui de 1,3, tá? Questão de índice também, se eu não me engano, né? Mas teve relatório aí, quem acompanhou os últimos dias tá sabendo, tá? Mas enfim, outro ponto de atenção aqui, ok? Então temos aí Fiagro, a Reiter, tá? Com 13,3, né? Não é questão de nada em preço como a gente viu, mas é o índice lá de liquidez que não foi atendido. Se você já tem um problema ali de aumento de risco na operação. Continuando aqui, a gente entra nos números da carteira, né? Temos aí 73% alocado em CRAS, né? O CRI lá que tem 15,2%, o caixa é quase 12%. Por subordinação, a gente tem séries únicas aí com quase 55% das operações, né? Séries subordinadas são as mais arriscadas com 15,2%, séries sêniores aí são as mais seguras, 18,2%. Aqui por segmento, né? O segmento de maior impacto nele é o segmento de revenda de insumos, tá? Questão de proteção contra a deflação, 95% da carteira tem proteção contra a deflação. Caso vier um indexador negativo, esse número negativo é anulado, fica como zero, né? E o impacto é menor do que se fosse negativo. Por indexador, CDI corresponde a quase 68%, tá? Taxa de CDI mais 5,2%, uma taxa é bem agressiva, assim como também é agressiva a taxa do IPCA, né? Mas é um peso bem menor. Taxa médias aqui a gente tem de acordo com o indexador e aqui temos a distribuição geográfica das operações, né? Enfim, participe do nosso grupo Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Isso foi tudo e a gente se vê no próximo.